Boa noite, família. Me chamo Célio Clarino da Silva, um técnico de referência, um conselheiro em independência química. Na instituição e nas outras, nós somos chamados de técnicos de referência, o TR, né? Aquele que a formação, evidentemente, ela provém mais da experiência de vida, do nosso fundo de poço, onde no decorrer do nosso aprendizado e missão, alguns acabam enveredando pelo caminho de ajudar o próximo, se especializando, buscando um conhecimento que não seja só a questão do fundo de poço, né? Eu era o TR pastor, né? Eu falava muito da questão da minha vida. É evidente que ainda hoje isso é uma das minhas forças. Eu dou para a família esperança. Eu tive lá naquele deserto onde eu fui internado pela irmã 14 anos atrás, né, com a ajuda da minha mãe, meu irmão. E aí, de uma forma involuntária, onde em 2011 eu perdi o controle total da minha vida. Eu tenho um problema com álcool, estou limpo e sobra 14 anos, tá? Mas hoje eu sou um alcoólatra dentro de um grupo de AA. Para as famílias, eu vou me apresentar como um técnico de referência, um exemplo hoje de superação com relação a tudo que aconteceu comigo, tá? Então, foi uma ajuda que eu recebi. Por quê? Porque por muitas vezes eu identifiquei com a ajuda que alguns, sem consciência, carregam ainda o estigma do alcoólatra, do drogadicto. Então isso me ajudou no meu processo, essa ajuda. Então eu já demonstro uma das qualidades que o adicto em tratamento ele tem que ter: a mente aberta para ser pontuado, para receber as ajudas, para ser criticado com relação ao seu comportamento, tá? Então, isso é uma referência de uma pessoa que está limpa há 14 anos, tem mente aberta para saber que nem tudo, mesmo com esse tempo, né, eu não sei, né, que eu posso voltar, se não aceitar as ajudas, aos velhos padrões de comportamento, né, que me levaram ao uso no passado, que podem me levar, se eu não tiver cuidado com a questão do ego, da minha prepotência, do meu orgulho, de receber ajuda. Então esse início foi só uma apresentação com relação à questão de estigma, que já é um pontapé e um início, né, para uma série de vídeos falando sobre o estigma do adicto, a vergonha que carregamos, tá? E aí eu também aqui estou para falar dessa vergonha, dessa dependência que a família tem com relação ao seu ente querido que está internado. Muitas vezes uma família, ela não... nos últimos vídeos eu falei sobre que 3% de uma família, né, 3% de um tratamento, ele não vai até o final por causa da codependência, né, a necessidade de controle, a dependência emocional, tá, o sentimento de culpa. Então, hoje eu venho falar sobre um fato para servir de exemplo que ele, para mim, ele fica muito mais fixado do que eu ficar falando da própria dependência, né, do ente querido e da própria codependência da família que está cuidando do ente querido. Vou contar um fato. Eu já vi um caso que praticamente é o que vai embasar a minha fala para poder conscientizar as famílias até que ponto uma família que não se trata, ela pode tomar uma atitude movida pelo emocional, de um certo modo insano, né? Baseado naquilo que ela desconhece, naquilo que ela acha que conhece. Por isso, a necessidade da família, ela está buscando os grupos de apoio, os grupos Al-Anon, o CODA, o Nalanon, o Amor Exigente, para se conscientizar e obter ferramentas e conhecer o processo como um todo. Eu faço a minha parte aqui nos meus vídeos de também conscientizar a família. Falando desse exemplo, para ficar bem mais fixo,
né, do que eu estar falando sobre a dependência emocional da família. Tá? Uma família, alguns anos atrás, ela foi internar um paciente e aí ela, muito aflita, preocupada com a saúde, tanto mental como física. O ente querido já tinha tentado até contra a vida dele. Então a família, ela resolveu fazer uma intervenção. Só que, pasmem, eu já vi alguns casos desses acontecer, né? Mas foi essa consciência de uma hora para outra que eu tive. O que é que eu vou fazer para o próximo vídeo? Então me veio essa lembrança, revirando as minhas anotações ao longo dos anos, tá? Para poder trazer esse fato que talvez fique mais internalizado do que eu ficar falando sobre a dependência emocional da família. E aí, no ato da internação, foi feito todo o procedimento, tá? A família, ela foi embora, sabendo de todo o processo, houve o acolhimento por parte da equipe, mas logo depois ela não suportou, tá, a ausência do ente querido. Então, acabou voltando e retirando o paciente do processo no mesmo dia. Isso quer dizer, até que ponto a dependência emocional da família, ela comete um ato que, para mim, no meu humilde conhecimento ao longo desses 14 anos, é uma das maiores insanidades que há. A pessoa pega, vai internar, porque ele está correndo risco de vida. A família, quando toma essa decisão desesperada, o paciente já perdeu o controle, ou a paciente. Então, naquele momento, chegando em casa, a família resolve novamente voltar atrás. Então, o que é que tem por trás disso? Em muitos casos, há um sentimento de culpa. Será que eu fiz o certo? Será que eu fiz o correto? Né? Onde foi que eu errei? Se for um pai, se for uma mãe, né? No caso do pai ou de uma mãe, que seja uma filha, um filho, meu Deus, o meu pai me criou, a minha mãe me criou e eu estou fazendo isso com ela, o que é que vão falar de mim? E às vezes a família se preocupa com a opinião dos outros que não sabem, que não estão sentindo a dor, como tudo, porque eu estou também preparando outro vídeo sobre outras pessoas que não participam e fico dando opinião sem nem conhecer, sabendo da gravidade da situação que é você tirar um paciente no mesmo dia porque não aguentou a dor e porque achou que fez algo errado, né? Trazendo o paciente ainda com a substância no corpo ou algum outro tipo de dependência psicológica, que no caso às vezes não é só uma substância, né? Doente para dentro de casa, tentando resolver a questão, onde deveria entregar isso para uma equipe multidisciplinar, porque naquele momento, tá? O paciente, ele chegou num estágio, como eu já falei, dos 3 estágios da dependência. Tá? O estágio inicial, crucial e crônico. Quando a família toma essa decisão contra a vontade do paciente, ele está doente. O estado dele de consciência, as funções dele, do córtex pré-frontal, que é a área que atua sobre o comando das decisões e o discernimento e o senso crítico, elas foram prejudicadas pela enfermidade que vem assolando ela naquele momento, que pode ser, no caso, uma depressão, uma bipolaridade, né? O vício em medicação, tá? A questão do alcoolismo, tá? A questão dos jogos online também, que é uma nova classe que está agora chegando nas clínicas, que ela vem aumentando, tá? A perda de um relacionamento, que pode causar também gatilhos que a pessoa possa tentar contra a sua vida. Então, envolvendo toda a situação, aquela família foi lá, mas ela não conseguiu chegar em casa e logo depois ela voltou atrás. Então a pessoa, para você ver, não é? Eu não estou aqui criticando, tá? Eu estudo muito e eu estou apenas dando, né, um conselho não baseado na minha opinião, baseado em experiência e em muito estudo, tá? Eu não estou aqui criticando. Eu vou deixar bem claro. Eu também fui tentar entender por que a família toma uma decisão dessa. E aí eu me aprofundei na codependência, onde
esse desligamento emocional, a questão da codependência, ela também é uma doença. E aí eu pude compreender a atitude de algumas famílias. Naquele momento, a codependência, assim como a dependência química, a dependência de algum outro vício, que às vezes é psicológico, uma depressão, ela me impede de enxergar o certo e errado de uma maneira clara. E a codependência também faz isso, não é? Emocionalmente, a família, ela não tratada e ela não buscando um conhecimento, ela não buscando um psicólogo ou um grupo de autoajuda, que tem que ter a psicoterapia, não é só estar no grupo de autoajuda. Hoje eu tenho crescido até na expansão da minha consciência com relação, não é só grupo de autoajuda, é a espiritualidade, é estar dentro da igreja, as suas convicções, é a busca de um psicólogo que entenda de adicção também. Não adianta procurar só um profissional que seja formado, um psiquiatra que ele não entenda sobre adicção, tá? E aí, os grupos de apoio, onde você vai ter a reunião das famílias e de pessoas que têm filhos e entes queridos também, que passam onde você não se sente sozinho. Porque naquele momento é como se... Eu já vi relatos da família, sei lá, eu estou sozinho, é como se só meu filho tivesse... E naquele momento ele vê que outras pessoas também compartilham da mesma dor, tá? Então, o meu propósito aqui de abdicar, e eu sei que eu estou contribuindo, isso também me ajuda, porque eu estou aqui para ajudar o próximo, e foi a missão que Deus me deu, só que eu pensei que tinha sido só em relação aos pacientes. Mas ao longo dos anos eu vejo que as famílias também, elas interferem, acabam interferindo como um todo. Então a minha missão também, eu venho me aprofundando, estudando sobre codependência. Aliás, o livro da Melody Beach, né, que é uma das minhas fontes de pesquisa, tá, fala do papel da vítima, dos 3 papéis da codependência que eu já falei em palestras e em vídeos anteriores, que é o salvador, onde você assume e vive a vida do paciente, onde você persegue ele de uma forma obsessiva, né, querendo controlar, querendo mudar a forma dele de pensar. Isso é muito doente, tá? E aí você se torna a vítima, onde você culpa o paciente por hoje você estar doente e não ter mais uma vida, porque justamente lá na frente, na primeira característica do codependente, eu fui dar uma de salvador. E por trás desse salvador de querer ajudar, só que eu passo da linha tênue do ajudar para assumir e alejando o paciente, assumir as responsabilidades, onde por trás o paciente ele se sente uma pessoa inútil. Ele não vai crescer emocionalmente, ele não vai amadurecer. No caso de mães que vivem assumindo a vida, vivem facilitando a vida dos filhos e dando presentes e presenteando e tentando suprir uma dor que por trás é a ausência lá atrás, né? Eu não fui uma pessoa presente e agora eu quero ajudar de uma forma errada. Tá? Então esse fato, só para deixar bem claro a que ponto a codependência ela é assustadora, assim como a dependência química. Eu interno o paciente e volto lá e pego ele de volta, ele doente, e aí há um grande risco de ele chegar doente e ele vir a voltar a usar ou tentar o suicídio, porque também ele vai sentir remorso pelo mal que está prejudicando a família. É esse perigo. Ó, tem um filme que eu estou tentando baixar para mostrar a gravidade, para não dizer que é só papo meu, né? Porque às vezes eu falo, entra no ouvido e sai pelo outro, como se a questão aqui fosse contrato, como se eu quisesse que a pessoa ficasse na clínica para se tratar, por questões... Eu estou falando de mim, eu faço porque eu vejo a importância do tempo, e o tempo foi primordial, e os limites que minha família colocou em mim, tanto no tratamento como pós, né? Então eu tive uma família tratada, uma família que esteve lá buscando a questão dos grupos, a questão de ouvir o psicólogo, o psiquiatra, o conselheiro de dependência química, né? E graças a Deus a minha irmã, o ressentimento que ela tinha por mim, porque ela via como defeito de caráter, me ajudou de um certo modo, porque a não ligação emocional que a minha mãe tinha acabou blindando ela contra as minhas manipulações, o meu vitimismo, a minha terceirização de culpa. Então, de um certo modo, eu sou muito grato ao meu poder superior. A minha irmã, ela devido ao ressentimento, ela quis me afastar da mamãe,
Então, aquela não ligação tão intensa, até porque eu já estava afastado da família há muito tempo, porque fui procurar minha vida com 18 anos, foi primordial para impedir que minha irmã caísse nas minhas chantagens, vitimismo, terceirização e manipulações, que é a característica padrão do adicto, independente de ele ser médico, advogado, da classe social. Esses padrões, é impossível uma pessoa ter chegado hoje ao fundo de poço, a um estado crucial, crônico da doença, sem ter mentido ou escondido da família algo. Né? E a família tem que compreender isso. Tá? Naquele momento, os valores e estado de consciência dele e empatia por vocês não existe, porque isso vai voltar com o tempo, com o processo terapêutico, a capacidade de amar. Como diz a literatura de NA e de A, chegamos sem amor, sem a capacidade de amar, com essas funções totalmente prejudicadas e nosso estado de consciência totalmente danificado. O que assumiu foi, como eu já falei em outros vídeos, o instinto animal, a parte reptiliana do cérebro e a sobrevivência. Naquele momento, a droga, ela me mantém vivo, né? Ela me mantém alerta e ela se tornou o meu dono, né? Ela controla o meu pensamento, o meu humor, a minha alegria, a minha motivação. E naquele momento, em estado crônico, eu não percebo o que está acontecendo. E a família do outro lado, em muitos casos, em casos de internação involuntária, tá? Ela toma uma providência. Tá? Só que tem casos que a família, o sentimento de culpa é tão grande, tá? Que acaba retirando o paciente, como esse fato que eu contei para vocês, que eu estou partilhando. Né? Então, o que eu aconselho, trazendo esse fato, é que as famílias, tá, busquem o conhecimento. Tá? A internação em estado crônico ela é necessária, o tempo é necessário. Como eu já falei em fatores de risco e proteção, a família, né, ela, de um certo modo, acaba se tornando um fator de risco, sendo permissivo com a doença e facilitando, e até pagando, em alguns casos, pasmem, a droga e comprando a droga do paciente para ele usar dentro de casa, que eu já vi casos desses, né? Facilitando a vida, não impondo limites, tá? Ela se torna, aquela que era para ser o fator de proteção, se torna um fator de risco. E os fatores de risco são os amigos, influências, relacionamentos tóxicos, os locais. Então, o próprio pensamento, a própria crença é um fator de risco, a crença que ele tem sobre a droga, né? O comportamento dele egocêntrico é um fator de risco. Tá? Então, naquele momento, ele não pode mais. Então, a família, ela tem que procurar ajuda, tá? Para passar, né, a tratar esse sentimento de culpa, essa necessidade de controle, esse medo, essa falta de fé, buscando ajuda, tá? E buscando sua espiritualidade. E outras famílias que já passaram por isso. Para que não tomem decisões como, se não for essa, mas tirar lá na frente com um discurso bonito, como já falei, tá? Não, um paciente que ele toda ligação, ele toda visita, ele fala de tempo e tenta desconstruir, falando mal de destruição da comida, que a gente faz de tudo para poder sair, só não diz que, na verdade, queremos voltar a usar. Na verdade é isso. Eu, como adicto, eu sei disso. Ah, Célio, você está falando, pessoal, não. Por trás de toda ansiedade, de todo discurso bonito, pode ser consciente ou inconsciente, há uma vontade de uso. Uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que pensa lá atrás, uma pessoa que não consegue viver o só por hoje, às vezes um processo inconsciente, mesmo que ele diga para a família que não quer mais aquilo para a vida dele, que já está preparado. Só que aí ele precisa do tempo para adquirir ferramentas, saber como tratar, evitar os gatilhos emocionais, como tratar aspectos da personalidade dele, que ele tem que mudar a maneira dele de pensar, aspectos da personalidade como o egoísmo, a dependência emocional, né, a mentira, né, a falta de espiritualidade. Naquele momento ele se tornou o ego se tornou tudo na vida dele, então ele não consegue ver a importância de um Deus na vida dele. Então é um processo onde há intervalos de um trabalho para outro, onde também, como em outros vídeos eu falei, da importância da medicação, né, controlar a fissura, né, estabelecer, fazer ele voltar a ter uma consciência crítica, né, fazer ele voltar a ter as emoções. Então o tratamento é necessário. Aí a família que tirou, né, o discurso foi esse.
eu não conseguia ficar longe, né, do meu ente querido. Eu chamo isso, com toda sinceridade, de egoísmo. Tá? É o que eu vi na questão do luto, eu discuti eu perdi meu pai agora recentemente. Todo mundo lá chorando, aí estranharam até como foi a minha reação. Eu não fiquei prantos de choro. Não é porque eu não sentisse nada pelo papai, eu estou sentindo sim, mas de uma maneira diferente. O que me ajudou, a minha crença cristã, sabendo que o papai estava sentindo dor aqui dentro. Então que egoísmo é esse de querer ver meu pai aqui, porque eu não consigo sentir a dor, e ver ele morrendo na cama lá de casa, ele morrendo aos poucos, defecando e morrendo pelo mal de Alzheimer. Que egoísmo é esse? Então, lá, a minha crença, o meu autoconhecimento, a minha busca pela minha espiritualidade, criou lá, tá? Algo lá que me impediu de sentir a dor de uma forma, né? Como se, eu chamo de puro egoísmo. Eu quero ter meu pai porque eu não quero sentir a dor da perda dele. Né? Então, eu compreendo aqueles que ainda não pensam como eu, porque para chegar nesse nível de consciência, até hoje eu acordo, eu busco conhecimento, eu busco estudar filosofia. Então eu acredito que, como eu passei pelo deserto, eu tenho escolhido por Jesus Cristo, pelo meu poder superior da minha compreensão, para poder ajudar as outras pessoas a não cometerem, né, essas insanidades, tá? De estarem retirando antes do tempo, de estarem abortando, porque eu não consigo ficar longe dele, porque eu não sei o que está. Naquele momento eu tenho que entender, tá, que eu não vou poder resolver a situação, eu não tenho conhecimento. A nossa doença, ela envolve várias áreas, é uma doença multifacetada. Então ele vai precisar do psiquiatra, ele vai precisar do psicólogo, ele vai precisar do professor de educação física, ele vai precisar do pastor, em alguns casos tem um pastor, um capelão, né? Ele vai precisar das próprias pessoas, que a família esquece, diz que lá ele não vai conseguir ficar perto de amigos que não use, sim dos amigos e dar mais influência. E lá dentro da clínica ele vai ter a oportunidade de ter pessoas que chegaram lá sem querer o tratamento, e ele vai se relacionar com essas pessoas dizendo: cara, eu cheguei aqui, foi difícil, mas está aqui eu concluindo o tratamento, já estou perto do final. Isso motiva, então ele está no fator de proteção, onde felizmente, eu não digo infelizmente, há uma maneira hoje, e está aqui a prova disso, que sou eu, né? Então só por hoje isso é um grito de socorro, tá? Tratem-se, famílias, para não cometermos erros como esse, tá? Tentando, tá? Amenizar a nossa dor, porque a nossa dor emocional, quando eu tiro, na verdade eu estou com dor, né? Eu estou com um sentimento de culpa, não é porque ele está sofrendo. Por muitas vezes eu tenho esse discurso, tá? Mas é a dor que eu não quero sentir. Eu já vi um caso de uma filha, isso faz muito tempo, né? Eu não aguento mais a sentir a dor da cobrança, né? Da minha família que acha que eu cometi um ato com meu pai, e eu não aguento mais sentir a dor de ser cobrada. Quer dizer que o motivo não era nem, era por causa da pessoa, tá? Eu tô falando um caso, né? Não tô querendo globalizar a coisa. Eu tô dizendo que só como alerta, tá? Muito da retirada é devido ou consciente ou inconsciente para aplacar minha própria dor. E naquele momento eu estou prejudicando meu ente querido com essa atitude, tá bom? Ele só vai mudar, tá? Se eu mudar. Se eu continuar com as mesmas atitudes, ele não vai mudar. Isso tem na psicologia, reforço positivo e negativo, tá bom? Acredito que nesse momento que eu abdiquei um pouco do meu tempo, eu tenho ganhado muito mais. Isso me dá um prazer, isso preenche a minha dopamina no final de semana. E é o que eu digo para eles: um propósito vai te libertar do que está acontecendo hoje na tua vida. E para eu ter chegado até aqui, eu tive que passar pela dor, tanto da retirada que pela saudade de tudo aquilo, tá, que era bom para mim, e daquilo que era ruim. Que também, às vezes, muito de eu querer sabotar meu tratamento é a saudade das coisas ruins que eu ainda vejo como boas na minha vida. Vejam bem, tá? Por isso, a importância do tempo para eu mudar essa minha mentalidade. Só por hoje, muito obrigado, tá? Estou agora em Fortaleza, mas vou voltar no meu trabalho, não vejo a hora. Só mostrar aqui a aquisição desse meu livro hoje, que eu comprei. Eu acho que ele está invertido, né? Mas aqui é a Psicologia do Sono, Psicanálise para Principiantes, Sigmund Freud, tá bom? Queria saber porque eu estou sonhando tanto, tá? Uns sonhos assim estranhos, e aí eu descobri que numa psicanálise, Sigmund Freud,
Carl Jung também fala sobre a questão dos sonhos, eu possa estar descobrindo aí alguma coisa que possa também ajudar vocês, né? Tá bom? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá bom? Tá? Uma boa noite, um bom final de semana com Jesus. Procurem amor exigente. As redes sociais, hoje não há desculpa para dizer que não tenho conhecimento, tá? Eu mesmo procuro o YouTube para minha fonte de pesquisa, para minha fonte das minhas temáticas, reuniões de família, e muita gratidão. Só por hoje, tá? Fazendo nossa oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Boa noite com Jesus.